O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Ontem nós explicamos um pouco sobre o vício, os desejos do corpo, que quando não estão guiados pela graça, nos escravizam. Todos. Comida, sexo, jogos, poder, dinheiro, honra. Tudo nos deixa escravos de alguma coisa ou de alguém. Não tem como ser livre sem a graça. Não tem como. A liberdade do ser humano, ela é fruto da união com o Criador. Deus não nos criou para vivermos sem Ele. Todo mundo lá fora que não reza é escravo. Guarda isso. Todos sem exceção. Escravos de alguma coisa ou de várias coisas, de alguma pessoa ou de várias pessoas. Escravos, totalmente escravos. A única forma de se libertar é com a graça. Hoje, São Paulo está dizendo o quê? Que os vícios do corpo que escravizam levam a quê? Morte. O único fruto que uma pessoa que está aí fora, acumulando bens, acumulando poder e juntando coisas, indo no adultério, fornicação, e comida, e viagem, o que mais? Tudo. O fim dela é o quê? A morte. A maior humilhação do ser humano. Cai por terra tudo. O castelinho de areia, brum, né? Em poucos segundos, a ilusão cai por terra de uma vez por todas. Acabou. Como diz as crianças, boa, né? Chega no final está lá todo estrupiado, boa, sua ilusão. Acabou. Não leva a nada. É uma árvore que não tem fruto eterno nenhum, só fruto deste mundo que apodrece. Por outro lado, quando eras escravo do pecado, estavas livre em relação à justiça. Que fruto colhias então? A morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais a santidade e a vida eterna. Quem usa a graça? Como é que você tem a graça? Rezando e buscando os sacramentos. Missa, confissão, matrimônio, tal. E rezando muito, você recebe a graça. Domina suas paixões, seus vícios, seus desejos. Se torna livre e ama. E esse amor te dá frutos eternos. Te dá a vida eterna. Então, quando esta mesma pessoa adoece, tem um acidente ou envelhece, na verdade ela produz mais frutos eternos. Olha o velório de João Paulo II, por exemplo, né? Ou de todos os santos. Quantas pessoas convertendo, chorando. Por quê? Porque tudo é fruto de vida eterna. Tudo se torna eterno. Os santos quase que flutuam
Eu já atendi, gente, muita gente de unção dos enfermos morrendo com a mesma doença, mas um que não tem Deus e o que tem Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí que está o problema. Para o mundo parece que é a mesma coisa. Está duas pessoas com câncer caquético morrendo. Mas quando você chega perto e vê uma pessoa que não é de Deus, como é que ela está? Como é que ela está desesperada? Como é que não tem nada de fruto? E você chega na pessoa de santa, que deu a vida, que rezava, como que ela está plena, pronta para o alto, é completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Humanamente, você vê a mesma coisa. Duas pessoas morrendo, mas essencialmente são coisas diferentes. Porque ela sempre buscou a vida. Antes de ir para Roma como seminarista, tinha um amigo meu que disse: doutor, vamos montar um negócio, porque médico, quando fica doente, não ganha nada, né? Então nós entramos no MBA Executivo Inteligência e Negócio, em Goiânia, para montar uma indústria de cosmético. Graças a Deus, Deus me tirou. Eu estava quebradinho hoje. Mas no meio, o último terço do MBA foi quando eu decidi ir para o seminário, tornar padre, né? E aí eu comecei a desacelerar, e ele achava estranho. Então, na última aula, eu contei para ele que não ia sair indústria nenhuma. E nessa última aula, tinha um professor de Curitiba, chamado Jerônimo, até um cara que me acompanha aí, que deu uma aula espetacular. Eu achei que até que eu tinha combinado com ele. Ele terminou a aula assim: bem, vocês estão terminando o MBA de aprender como ganhar dinheiro. Mas eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal de vida. Cuidado com todos os esforços que você coloca pelo dinheiro e construir essa escada com o seu esforço financeiro, né? Mas não existe nada mais frustrante do que você chegar no final da sua vida nesse ponto aqui. Aí ele pôs um slide de uma escada que bate no muro, que não leva a nada. Em outras palavras, aborte. Você esforçou, você fez empresa, você se deu bem, comprou seu carro, mas você chegou no final da vida, para que serve isso? E agora? Eu, com a minha experiência de vida, quero que vocês reflitam para que a vida de vocês tenha esforços para isso aqui. Aí ele mudou o slide. Puf, a escada aqui é para onde? Do céu. Isso no MBA, Executivo, Inteligência e Negócio. Professor Jerônimo, de Curitiba. Eu olhei assim: hã? Como assim? Que aula é essa? Depois ele ainda complementou: e outra coisa, vocês estão se esforçando para ganhar dinheiro, ótimo, mas saiba que o legado que vocês deixam, que todo mundo vai comentar no seu velório, é tudo que você fez que não foi por dinheiro. Porque o que você fez por dinheiro foi pago. O legado que você deixa é tudo que você fez que não foi por dinheiro. E aí, quem explica isso? A última aula, eu lá no MBA, eu quis terminar o MBA esse mesmo, né? Então, cuidado. Até os que estão lá sabem. Imagina quem está na igreja que ainda está aí sonhando com a escadinha que vai bater na parede. Bum! Né? Com 90 anos ele vai uma pancada na parede. É muito triste, né? Muito triste. E o Evangelho, Jesus diz uma coisa muito forte, estranha, né? Eu vim para lançar fogo. Vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Mas Jesus fala que ele é a paz. Como é que é isso? Eu vim trazer divisão. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. Aí, ó, olha aqui, a sogra contra a nora contra a sogra. De onde surgiu a raiz de tudo? É bíblico? Bem, o que Jesus está dizendo aqui? Que a decisão por Deus está acima
dos vínculos familiares. Tem muitas irmãs, por exemplo, religiosas, que os pais nunca mais falaram com elas. Padres, né? Tem sogra de outras religiões que não querem a nora católica, mas também tem o contrário, né? Porque sogra caça o jeito de todo jeito. Pai, filho, o filho que tem que ir contra a família para responder sua vocação. O que mais aqui? Mãe. Hoje nós temos aí famílias com um filho só, por opção, né? Tem uns que não são por opção, que idolatram o filho, que o filho é o rei. Todos os anseios dos pais são tocar fazenda, tocar empresa, ser médico para continuar a clínica. Todo o peso e as frustrações do pai e da mãe vai em cima do reizinho. Aí o reizinho se converte, e geralmente esses filhos únicos sofrem muito com esse peso, e quando encontra Deus com essa graça tão gratuita, sem que ninguém, Ele te ama sem te cobrar nada, muitos se convertem fortemente. Em Roma, eu estudei com um filho de um senador da Espanha, que tinha avião, tinha um emprego milionário, né? Tem gente que é filho de gente. De vez em quando eu recebo um telefone das mega famílias de Brasília, dizendo que a filha está ficando louca, porque ela se envolveu com tal congregação. Um filho está me deixando, eu tenho tudo, estudou em escola bilíngue, e foi para Harvard, mas depois teve um encontro pessoal com Jesus. O que é Harvard? Olha quem que ia para Harvard, Deus me livre, não dá nem para pisar lá. Olha do Brasil quem vai em Harvard depois no Google para você ver. Você não quer nem chegar perto de Harvard. Quem dá a vida eterna? Pedro, queres ir embora também com todo mundo? Senhor, aonde irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando você descobre que a sua escadinha, imagina a graça que é. O que a igreja faz? A igreja pega a pessoa toda empolgada, toda cheia de vida, que está lá com a empresa bombando, comprando fazenda e sei lá o que mais, investindo em ações. Aí você fala, aí chega o padre Pablo, dá um cutucãozinho, olha onde vai chegar a sua escada. A pessoa não olha para cima, olha onde vai bater. Não tem sentido nenhum. Falar nisso, não vou falar quem é não. Recebi ontem de um jovenzinho de 21 anos. Como tem muito a ver com isso? Cadê? Padre, estou refletindo. Nada faz sentido. Tudo é um vazio só. O que não produz fruto eterno não faz sentido nenhum. Minha vida de não gera nenhum fruto. Não faz sentido nenhum. Isso foi que dia? Ontem. Tem gente que descobre cedo. Não gera fruto nenhum eterno. Tudo que eu faço não gera fruto eterno. Tem gente que vê. E aí, quando alguém da família descobre isso e joga para o alto a clínica do papai, que não quer ser médico, ou dentista, a empresa do papai, a fazenda, a lavoura. Eu tenho 5.000 alqueires de soja, meu filho, e você vai virar padre? Sim, papai, porque seus 5.000 alqueires de soja no futuro não vai nos dar nada de eterno. Nós vamos tudo apodrecer. Papai, se Deus me chama, eu tenho que corresponder ao que Ele me fala, né? Ganhar a vida eterna. Como São Luís Gonzaga, que fugiu dos pais. Ele era herdeiro de um ducado na Itália, como tantos santos, né? São Francisco de Assis e tantos outros. Porque
justamente a escada vai dar de cara com a parede. Só que ele foi bonzinho, né? Eu ia pôr o outro slide de lado da parede e um fogão. Um monte de capeta lá atrás da parede. Ele não pôs esse slide, né? Ele veio de frente à parede, mas depois de lado o fogo eterno. Fogo eterno. Mas estamos aí. Tem muitos jovens se convertendo. Teve um jovenzinho que eu comecei a estimular em algum lugar desse Brasil, a estimular a ser santo, e ele se empolgou. E numa das confissões, ele disse: eu pratiquei masturbação, adultério. Eu falei: mas esse menino não é casado, né? Eu falei: como assim adultério? Eu considero masturbação adultério, padre. Considero masturbação adultério. Estou traindo o casamento com o Senhor. Né? Existem jovens que falam coisas absurdas, mente lindas, que me ensinam, né? Por isso que confissão é uma coisa bela demais, muito bela. Não, ensina muito para o padre. Pessoas que tomam decisões, casais de segunda união, que eu atendo, falam: olha, eu não posso te dar absolvição porque você tem que parar a relação sexual para comungar ou para receber. Ah, é? Passa um tempo, chega com o marido: não, nós decidimos, não vamos ter mais. Confissão é uma coisa belíssima, belíssima, né? Belíssima. Vale a pena ser sacerdote só pela confissão. E vai nos ensinando essa grandeza, né? Entender que a vida íntima é um casamento com o Senhor. Na verdade é isso. Tanto é que a 7ª morada de Santa Teresa d'Ávila é um matrimônio espiritual. Por isso que esse jovem já entendeu que um pecado qualquer da carne, você trai o matrimônio da alma com Jesus. Então é isso. Então cuidado, hein? Onde que vai sair sua escadinha, hein? Tanto esforço, tanto suor, e acorda às 4 horas da manhã e vai plantar, inclusive no domingo. Chega às 10 horas da noite, cansado, passou o domingo inteiro trabalhando. E no final da vida, que desespero, que falta de sentido, porque não construiu a escada para o céu. Que Nossa Senhora dê juízo e quebra essas escadinhas tudo agora. Às vezes tem que ter uma crise, viu? Tem que quebrar a escada, você fica mal lá, chorando. Depois começa a construir outra no caminho certo, o céu, passando por altar. Assim seja.